Olá, galera! Bom, a aula de hoje é sobre redes tróficas e pirâmide de energia. Vamos lá. Bom, preciso relembrar alguns tópicos com vocês antes de continuar, para não ficar perdido, né? Porque o assunto às vezes ele se torna complexo. Então, relembrando, qual é a principal fonte de energia nos ecossistemas? Muito bem, acertou quem falou que é o Sol, certo? Muito bom. Então, como que a energia solar ela é captada pelos seres vivos? Vamos pensar de modo geral. Como que os seres vivos adquirem a energia do Sol? E isso começa pela fotossíntese, onde as plantas captam a energia luminosa, né, a luz, e transforma em energia química. Nossa, energia química, o que é essa energia química? Energia química é a glicose que é produzida na fotossíntese, certo? E o processo da fotossíntese, então, é aquele que utiliza gás carbônico, água e libera oxigênio e junto aí a gente tem a matéria orgânica que vai ser a glicose, que é produzida pela fotossíntese. Bom, nesse processo, então, nós temos os seres autótrofos. Quem são autótrofos? Aqueles que produzem o próprio alimento, e isso através da fotossíntese. Então, nós temos os exemplos das plantas e das algas, que são os exemplos mais famosos, certo? E os autótrofos, eles produzem então a matéria orgânica que eles precisam e os materiais, né, a matéria, o mineral, ele tira através das raízes. Então olha só a importância da planta, ela faz a comida pela fotossíntese e ela ainda tira os minerais do solo através das raízes. Tá? Então a matéria orgânica ela vai conter energia sobre a forma química e ela armazena. Lógico que ela usa uma parte, mas ela armazena bastante. Aí vem os heterótrofos, olha nós aí, heterótrofos. Os heterótrofos, ele é aquele, né, que ele precisa se alimentar, ele não faz o próprio alimento. Então ele consome a matéria orgânica rica em energia, tá? Que é a energia vinda do Sol através do processo de fotossíntese. Muito bem. Então, aí a gente volta lá na ideia, né, do que é uma cadeia alimentar, então. Uma cadeia alimentar é uma sequência de organismos interligados por relações de alimentação. Ou seja, um precisa se alimentar do outro, por isso cadeia alimentar. E aí a gente tem os níveis tróficos. O nível 1 é o produtor, que faz o próprio alimento, que faz fotossíntese, que é a planta. O consumidor primário é o primeiro que come, então ele é um nível trófico 2. O consumidor secundário, nesse caso aqui dessa cadeia, que vai ser o nível trófico 3 e no final, quando ele se morre, né, cada um deles, no caso, morrer, os decompositores que vão consumir, né, e liberar os elementos de novo para a natureza. Então, no caso da cadeia alimentar, existe a transferência de energia, que é um processo, né, ocorre de forma unidirecional. Então, é uma cadeia que vai seguir um caminho, tá? Então, essa cadeia ela segue o fluxo de energia. Lembrando que a maior energia sempre está no produtor. E conforme vai passando o nível trófico, a quantidade de energia diminui. Isso vocês vão ver à frente. Então, o modelo do fluxo energético. A energia química obtida por um animal na sua alimentação é usada para o crescimento, na respiração e em todas as atividades realizadas. Assim, grande parte da energia contida nos alimentos perde-se para o ambiente. Então vamos lá no começo. A energia luminosa que o Sol oferece gratuitamente e as plantas não cobram nada, produzem o alimento que a gente come ou o animal que a gente come que comeu a planta. Então essa energia, uma parte ela é refletida, né? A energia do Sol é refletida, uma parte ela é absorvida e outra parte é dispersa, né? Ela vai se perder. Então, no meio desse caminho, uma pequena parte que entrou o quê? Para fotossíntese. Só que a planta respira, então ela joga fora um pouco dessa energia pela respiração. E ela acaba perdendo também uma parte que é não utilizada
e não assimilada. Aí vai lá o animal e come a planta. O animal, então, ele consome uma pequena parte da energia total que chegou. O animal respira, ele caminha, né? Ele gasta energia, então diminui a quantidade energética. O passarinho vai lá, vai comer. Então, nesse caso, a quantidade de energia que chegou no passarinho através da cadeia alimentar é bem menor do que a quantidade de energia que chegou na planta, porque a quantidade energética, as calorias que ela acumulou, é muito maior do que a que o passarinho está adquirindo. Por isso que o sentido é unidirecional. Então, só para ter ideia, os animais armazenam apenas uma pequena parte da energia que consomem. Então vamos imaginar, tá lá, a planta fez a fotossíntese, a girafa foi lá e comeu. Do que ela comeu, 90% da energia vai para o crescimento, para a respiração, para as fezes, para a urina, para manter ela viva. E 10% é a energia que fica disponível. Então, se o leão comer essa girafa, ele vai comer apenas 10% do que ela comeu da planta, certo? Então, vamos imaginar que ela, vamos falar em números totais, ela comeu 100 quilos de folha. A energia desses 100 quilos de folha vai ser apenas 10 quilos que o leão vai ingerir, porque 90 a girafa vai perder só para se manter viva. Então sempre é menor para os últimos níveis. E aí a gente chega então nas pirâmides ecológicas para entender isso, tá? Então a pirâmide, ela é uma relação da cadeia alimentar e aí a gente vê as proporções, né? Onde está mais energia, onde tem maior número, tá? Então a gente vai ver com calma. Então, introdução. As pirâmides ecológicas são representações entre os diferentes níveis tróficos de cada ecossistema, tá? Então, ela é uma forma de representar os diferentes níveis, né? Para representar as diferenças em relação à cadeia alimentar de cada ecossistema. Então, para começar, essas pirâmides podem representar os níveis tróficos de 3 maneiras distintas. O primeiro pode ser a questão de número. É uma pirâmide de número, então ela mede, no caso de uma área, tem 100 plantas, que são os produtores. Nessa área tem 300 gafanhotos, ou seja, tem menos gafanhotos do que plantas. E tem 20 aves que consomem ali. Então a gente tem uma proporcionalidade, porque a pirâmide tem uma quantidade grande de plantas fazendo fotossíntese, produzindo alimento, uma quantidade de gafanhotos que é capaz de sobreviver nessa região, porque olha só o tamanho, né, do degrau dos gafanhotos, é menor do que o da planta. Então ele vai conseguir adquirir o alimento. E a questão dos consumidores secundários, que é a ave, também é menor do que do gafanhoto, então vai estar em equilíbrio aí esse sistema. Existe também a pirâmide de biomassa. A biomassa, ela vai medir o quê? A quantidade, né? O peso de cada um. Então, por exemplo, numa área tem 10 toneladas de soja. Essas 10 toneladas, ela é suficiente o quê? Para fornecer alimento para 1 tonelada de gado. E esse gado, né, no caso um animal, 1 tonelada, ele vai ser suficiente para nutrir um homem então ali de 70 quilos. Tá? Então essa é a proporção, a questão de biomassa. Então 10 toneladas de soja equivale para 1 tonelada de gado para um homem, no caso um adulto de 70 quilos. E tem também a pirâmide de energia, o quantas calorias que tem ali naquela parte. Então, nesse caso ali da grama, os produtores, né, que são a grama e a parte de baixo, 4.000 calorias por metro durante um ano. E ela é capaz, né, de ter 600 calorias, ou melhor, de fornecer 600 calorias para esses gafanhotos durante o ano. E essas 600 calorias de gafanhoto, ela serve para 40 calorias de sapo, no caso, né, que são os consumidores secundários. Então ela vai fornecer isso. Então, se um sapo ele consumir gafanhotos dessa área,
ele vai estar adquirindo 40 calorias. Mas olha o produtor, quantas calorias que ele produziu no início. 40 mil, na verdade 40, acho que eu falei 4 mil. 40 mil calorias. Então a quantidade de calorias que chegou lá no final para o sapo é bem menor do que a inicial. Então, nessas pirâmides de número, né, como eu já falei, ela indica a quantidade numérica dos seres vivos pertencente a cada nível trófico de uma cadeia alimentar, certo? Sempre ela vai estar unidirecional, nesse caso, a pirâmide de número direta. Pode ser que ocorra o quê? As pirâmides invertidas, tá? Só que a pirâmide invertida, ela só vai ocorrer na pirâmide de número e na pirâmide de biomassa. Tá? Na pirâmide de energia, não. Então, pirâmide de número e de biomassa pode ocorrer dela ser invertida. Mas por quê? Olha que situação. Eu tenho 3 árvores que são 3 IPs. E 1000 besouros estão vivendo nessas árvores. Então, eu tenho um produtor em termos de número, que é 3, só que eu tenho 1000 besouros se alimentando. E ele é suficiente, então, para 20 aves, tá? Então, a pirâmide está invertida. A base subiu para o segundo degrau. Na de biomassa, ela, como eu já falei, né, ela mede a quantidade de matéria orgânica presente no corpo dos seres vivos de determinado nível trófico. Com frequência, ela é expressa em peso seco, que é através do peso em quilo. Então, essa é a pirâmide de biomassa direta. Só que biomassa também pode ter a pirâmide invertida. Nesse caso, que é fitoplâncton e zooplâncton, quando a gente fala do meio aquático, do meio marinho, porque fitoplâncton são tão pequenos e duram tão pouco tempo, e comparado ao tamanho do zooplâncton, então o zooplâncton sempre vai aparecer em maior quantidade em termos de biomassa, né, em quantidades de volume. Então, fitoplâncton e zooplâncton. Então, se fosse uma pergunta, a pirâmide de biomassa invertida, ela vai ocorrer no meio aquático, marinho, quando a gente analisa fitoplâncton e zooplâncton. A pirâmide de energia, que é a diferente, né, que nesse caso ela representa o nível trófico e a quantidade de energia acumulada por unidade diária ou de volume, né, num certo tempo. Pode ser em caloria por metro quadrado por ano ou caloria por metro cúbico ano. Assim, a pirâmide de energia ela indica a produtividade de um ecossistema, pois considera o fator tempo. Então, a pirâmide de energia ela segue um caminho. Então, sempre a energia é maior na base e ela vai passando, diminuindo, conforme ela pula o nível trófico, tá? Então, até chegar no último nível, que é onde vai ter menos energia acumulada comparado à base. Bom, eu pulei aqui, né, porque mudou de posição. Então, a produtividade dos ecossistemas é uma coisa relacionada aí, que vocês vão ver no livro, que é a produtividade primária bruta, PPB, que corresponde ao total de matéria orgânica gerado durante um tempo, e a produtividade primária líquida, que é o resultado da primária bruta menos a matéria orgânica consumida na respiração. Então, se a gente fosse fazer uma continha aí, a equação seria produtividade primária líquida é o resultado da produtividade primária bruta, que é o total, menos a respiração, porque na respiração está ocorrendo o consumo de energia, então está diminuindo. Então, do que era bruto, perdeu pela respiração, então uma continha de menos, e aí acha a ppl, certo? Bom, as atividades que vocês vão fazer é da página 172, 173 e 174, tá joia? Até a próxima, tchau, tchau.